Por isso, semana passada nós começamos o culto com essa pergunta. Se você pudesse escolher ser salvo hoje ou no dia da sua morte, quando você escolheria? E a conclusão que nós chegamos, olhando para as Escrituras, é que para Deus hoje é o dia da salvação. Esse foi o nosso tema da pregação semana passada, lembram? E nós fomos confrontados com a palavra de Deus pela nossa falta de urgência como igreja. Porque naquele domingo, uma semana atrás, a gente não ia ter ninguém sendo salvo aqui na igreja. Mas olha que interessante, quando nós ouvimos as Escrituras com o coração aberto, tomamos decisões, Deus abençoa. E de 0 batismos naquele dia, nós terminamos o domingo passado com 2 pessoas sendo salvas, para a glória de Deus. E o que nós aprendemos, tanto na teoria quanto na prática, é que um cristianismo com urgência e um cristianismo sem urgência são 2 cristianismos totalmente diferentes. Na verdade, só um deles é cristianismo. Só é possível viver o cristianismo quando nós vivemos ele urgentemente. Por isso que antes do sermão vimos um cristianismo sem urgência, 0 batismos. Depois do sermão, um cristianismo com urgência, um cristianismo em que Heitor e Amanda foram salvos esse dia. E o título da semana passada me ajudou muito para essa semana. Eu tive que pensar bastante para ser criativo. E hoje também é dia de salvação. Esse é o tema que nós vamos estudar essa manhã. Hoje também é dia de salvação. Porque Nilda foi batizada, Inácio vai ser batizado hoje, Maria, a Bruna vai ser batizada lá na região leste. Então nós estamos vendo salvação hoje também, com a restauração do Alberto, inclusive. Amém, família? Nós vimos semana passada 2 pontos nas Escrituras. Primeiro ponto, urgência é um pré-requisito para a salvação. Cada conversão no livro de Atos, nós vimos algumas. Atos 2, Atos 16, nós vimos a conversão de Paulo, a mais demorada, que tomou 3 dias. Cada conversão necessariamente tinha urgência. Porque uma vez que você vê seus pecados, que você está perdido nas trevas, que você matou Jesus Cristo, essa é a única resposta que Deus espera. Urgência. Urgência para estar na luz, salvo com Deus. Segundo ponto que nós vimos semana passada, urgência radicaliza a igreja. Paulo, por receber as convicções de Ananias sobre urgência, assim que sai do batismo dele em Atos 9, começa a pregar que Jesus era o Cristo para os próprios judeus, com os quais ele perseguia os cristãos 3 dias antes. Então, radicaliza. Paulo foi radicalizado, e não só ele, toda a igreja de Atos. E por isso a igreja de Atos era uma igreja de batismos diários, como nós vimos na palavra de Deus. Hoje nós vamos ver 2 pontos complementares aos 2 da semana passada. Primeiro ponto de hoje, urgência é um pré-requisito para continuar salvo. Segundo ponto de hoje, urgência produz milagres. Esses são os 2 pontos e vamos dar sequência ao nosso estudo, já que vimos muitas escrituras em Atos, estudando mais um pouco desse livro tão extraordinário da Bíblia. Vamos em Atos capítulo 8, família. Vamos lá, Vinícius. Muito bom, irmão. Hoje a gente vai estudar esse capítulo. Atos 8. Versículo 1. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Vamos parar aqui. Então, à medida que o cristianismo tinha urgência, aumentava a urgência também de Satanás. E Satanás perseguia a igreja. Perseguia de morte. Os cristãos aqui começaram a ser perseguidos e mortos. O primeiro mártir da Bíblia é Estevão. No capítulo anterior, no capítulo 7, ele morre apedrejado por pregar para o povo judeu que Jesus era o Cristo.
E aí a Bíblia diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos de Jerusalém para a Judéia e Samaria. E aí você pode pensar, se eles foram dispersos é porque eles estavam com medo da perseguição. Verdade? Não. Quando um discípulo de Jesus é disperso na perseguição, é porque ele vai pregar a palavra de Deus em outro lugar. E é exatamente o que acontece, versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Olha agora os que tinham sido dispersos. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Incrível o que acontece. Quando um discípulo é disperso, quando um discípulo é perseguido, ele prega ainda mais a palavra de Deus. Estão comigo, irmãos? E aqui acontece que Felipe, não Felipe o apóstolo, em Atos 6 são escolhidos 7 discípulos justos e cheios do Espírito para poder cuidar da igreja. À medida que a igreja crescia numericamente, os problemas também cresciam. A igreja de Atos não era uma igreja perfeita. Era uma igreja que tinha problemas, como qualquer outra igreja que siga a verdade, assim como nós também. E aí, crescendo o número de discípulos, a Bíblia diz que houve uma negligência. Houve um conflito aí entre os cristãos que vinham de um passado judaico de fala grega e de fala hebraica. E algumas viúvas foram negligenciadas. Mas quando nós temos problema na igreja, nós resolvemos como família. Os discípulos foram abertos, os apóstolos, eles tomaram atitudes, escolheram 7 pessoas para poder cuidar da igreja. Entre esses, nós vemos Felipe. E como sabemos que esse é o Felipe de Atos 8, e não Felipe o apóstolo? Porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, lembra? Esse é o Felipe que foi disperso junto com os outros que estavam sendo perseguidos. E esse Felipe, olha isso, ele não era só alguém que cuidava dos problemas da igreja. Não, ele pregava a palavra de Deus também. Então, cuidar também é avançar o reino, amém? São duas faces da mesma moeda. E aqui diz a Bíblia que muitos milagres foram feitos em Samaria. Tradicionalmente, nós damos muito mais atenção a Atos capítulo 2, quando o reino de Deus vem para os judeus. E Atos capítulo 10, quando vem para os gentios. Mas no meio do caminho, nós temos Atos capítulo 8, onde o evangelho é pregado pela primeira vez aos samaritanos. E é curioso, porque muitos não consideravam os samaritanos nem judeus nem gentios. Eles estavam aí no meio do caminho. Historicamente, eles também são israelitas. Mas com o exílio dos assírios no ano 750 a.C., houve uma miscigenação entre esses israelitas que viviam em Samaria e os povos pagãos. Então, os samaritanos, eles abandonaram a fé dos israelitas e começaram a adorar outros deuses. Por isso, eles eram desprezados pelo povo judeu. Não eram considerados judeus. Mas o evangelho foi proclamado a todos. Amém? Amém? E aí, a sequência, aqui em Samaria, a Bíblia fala no versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. E foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então aqui a Bíblia descreve, entre a conversão de muitos, quando Felipe pregou a palavra de Deus em Samaria, e creram, foram batizados, a conversão de um homem chamado Simão.
E esse homem era um homem influente em Samaria, porque ele era um feiticeiro. E a Bíblia diz que ele iludiu muitos com a mágica que ele realizava. Então, ainda quando nós vimos esse tipo de coisa hoje em dia, aqui no Brasil, que é relativamente comum, tem algo de espiritual aí, irmãos. Não diz que ele enganava com algo forjado. Aqui diz que o que ele fazia era verdadeiro. Isso atraía muitas pessoas. Não era o poder de Deus aqui agindo, era o poder de Satanás. A boa notícia é que Felipe pregou para ele, ele creu, se arrependeu e seguia Felipe por onde fosse, maravilhado, assim como os outros que também foram batizados. Aqui ainda um mago, ainda um feiticeiro se converteu, isso é o que nós vemos acontecendo até os dias de hoje. É só falar com o Yuri e com a Bruna, que estão lá na África agora. Lá, a feitiçaria, magia é algo muito comum. As pessoas confessam isso nos estudos bíblicos. Inclusive, eles têm um estudo bíblico só para isso. E pessoas lá se convertem em verdadeiros discípulos também. E, aliás, eu peço orações porque, se Deus permitir esse ano, eles vão ser enviados da África do Sul para Moçambique para começar a igreja lá. Amém? Versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, o que acontece aqui? No primeiro século, você tinha os dons milagrosos do Espírito Santo, que implicava que eu podia tocar em alguém e essa pessoa ser curada instantaneamente. Eu podia expulsar demônios. Eu podia falar uma outra língua, um outro idioma conhecido, talvez grego, aramaico, sem nunca ter estudado. E esses dons do Espírito Santo, eles podiam ser transmitidos, mas só os discípulos em Samaria foram batizados, eles receberam o Espírito Santo, porém a habitação do Espírito. Eles não tinham recebido os dons, ou seja, eles não podiam fazer milagres para que outras pessoas acreditassem na mensagem deles. Por isso que os discípulos em Jerusalém, os apóstolos, eles são enviados para Samaria, aqui especificamente Pedro e João, para impor a mão sobre eles e assim eles poderem realizar os dons. Mas só os apóstolos podiam passar os dons. Esse é um estudo que nós temos mais detalhado. Se você tem alguma dúvida, fala com a pessoa que te discipula, fala com quem te convidou aqui hoje, porque isso aqui dá uma boa conversa, amém? De algumas horas. Mas a conclusão é essa, os dons milagrosos, como aconteciam aqui, não existem mais. É claro que os milagres ainda existem, esse é o nosso segundo ponto. Fica aí, a gente já vai falar disso. Versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça você com o seu dinheiro. Outras pessoas traduzem assim esse versículo, vá para o inferno você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Primeiro ponto. Urgência é um pré-requisito para continuar salvo. Aqui nós vemos a conversão de um jovem discípulo agora, chamado Simão, que era mago. E ele iludia as pessoas a ponto de ficar conhecido como o grande poder. E acontece que, depois de ser batizado, ele estava animado ainda, ele ia com Felipe, ele ficava maravilhado, até que chegaram os apóstolos. E ele, em essência, queria ser um apóstolo também. Para isso, ele ofereceu dinheiro. Aí ele tinha uma motivação satânica. Ele não tinha sido designado por Deus para ser um apóstolo. Ele queria comprar isso com dinheiro, possivelmente para manter o status que ele tinha antes no mundo.
Então, isso nos ensina algo. Ainda como discípulos, podemos por vezes querer manter o nosso status do mundo dentro do reino. Estamos no reino, queremos viver o melhor do reino, desfrutar o que o reino oferece, mas com um pé no reino, um pé no mundo. E aí nós temos o primeiro tempo de discipulado de Simão. O estudo de segmento com Pedro aqui, o apóstolo que liderava a igreja nesse tempo. E ele olha para Simão e fala: pereça você com seu dinheiro. Você não tem parte nesse ministério, porque o seu coração não é justo diante de Deus. Ore ao Senhor. Talvez, ele ouça a sua oração e veja seu arrependimento, e ele não te fulmine, como ele fez com Ananias e Safira, no capítulo 5. Porque eu vejo que o seu coração está cheio de amargura. Em outras traduções, envenenado pela amargura e preso pelo pecado. Uau, imagina esse tempo de discipulado. Talvez você já teve um assim. E eu vou te falar uma coisa, esses são os melhores. Esses são os que você jamais esquece. Porque é para isso que o discipulado serve, irmãos. Para abrir seus olhos. Para entender que uma vez salvo, nem sempre salvo. É isso que a Bíblia ensina. Ainda como discípulo batizado, você pode perder sua salvação. Você pode ser preso pelo pecado e deixar de ter um coração justo diante de Deus. Por isso o discipulado não é uma opção, é um mandamento de Jesus na Bíblia. Discipulado é essencial para cada um de nós chegarmos no céu. Quando foi seu último tempo de discipulado? Quanto tempo você já não tem tempo de discipulado? É sua convicção buscar o discipulado semanalmente? Mateus 24:10, não precisa abrir lá, fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação não é uma garantia depois que você se batiza. Não. A salvação acontece depois que você morre. Recebemos o perdão no batismo, sem dúvida. Mas temos que perseverar até o fim, ainda assim, irmãos. E aí nós vemos o pecado aqui de Simão, a amargura. Amargura nada mais é que uma forma satânica de responder a Deus, quando as coisas não saem do seu jeito. Amargura nos faz tentar ditar as regras de como o Espírito Santo deveria agir. Mas eu queria ter passado nessa vaga de trabalho. Mas eu queria ter terminado as minhas matérias já, da faculdade. Eu estou anos no reino, eu queria estar namorando. E aí, não existe mais soberania de Deus. Deus não é bom mais. Nós ficamos contra Deus. Isso pode nos tirar do reino. Isso é muito sério. Talvez é exatamente assim que alguns de nós estamos hoje. Como Simão. É isso que você precisa ouvir. Seu coração não é mais reto. Você está cheio de amargura, envenenado. E preso pelo pecado. Talvez hoje, se você morresse com esse coração, eu não sei, eu não sou Deus, mas talvez hoje não seria um dia de salvação para você. Pensa nisso. E eu falo isso com muito temor, porque eu fui discipulado. Um dos tempos que eu não vou esquecer foi no final do ano passado. Quando eu comecei a deixar situações que estavam acontecendo na igreja me deixarem amargurado com Deus. E eu não via isso. Então, eu achei que a igreja tinha que estar de uma forma, mas não estava do jeito que eu queria, como se fosse a minha igreja. Entende? Então, tendo esses problemas, essas situações, perseguição de fora, não muitas pessoas estão sendo salvas. Ao invés de ter uma indignação como Pedro com o pecado, eu fiquei amargurado como Simão. Eu não via. Mas eu não conseguia orar direito. A minha oração não tinha poder. Foi aí a razão de eu ter pedido perdão para a igreja na conferência. Foi aí que eu deixei de evangelizar. Porque eu deixei de acreditar que Deus podia salvar pessoas através de mim. É assim que o pecado ele nos cega, irmãos. E me cegou. E eu fiquei assim uma semana e fui aberto no tempo de discipulado. E o Raul me encorajou. Fui aberto a segunda semana. Porque essa semana não melhorou, na verdade eu regredi mais ainda no meu pecado, na minha amargura, desanimado, sem fé. A Bia estava vendo isso também.
Foi aberta também no discipulado para o Raul me ajudar. E aí na segunda semana, foi o tempo que eu não vou esquecer. Porque o Raul me amou. Ele falou, Vini, você está amargurado. Esse é o tipo de coisa que você nunca quer ouvir. E quando você ouve, você nunca quer admitir, não é verdade? Porque não, eu não estou amargurado. Como assim, Raul? Não, você está amargurado. E é bom dar nome ao pecado, o nome correto. Porque aí você se arrepende rápido. No mesmo dia, eu orei a Deus, quebrantado, tomei decisões e voltei a me arrepender. Amém? Amém. Por quê? Porque a salvação é algo sério. Para que hoje seja dia de salvação, nós temos que lutar hoje para manter a nossa salvação. Claro que estamos debaixo da graça de Deus. Não é que você peca hoje e você volta a estar perdido. Não é isso. Mas se você não se arrepende da amargura no tempo, você pode deixar de ser salvo. Isso é muito sério. É o que nós vimos, infelizmente. E eu quero trazer isso à tona de novo. Com a nossa querida, preciosa Penha. A irmã da nossa irmã Idalina. Na metade do ano passado, ela estava na igreja com nós aqui, cantando nos cultos, no convívio, tendo um relacionamento com Deus. E ela decidiu abrir mão disso, para voltar para o mundo, para um relacionamento. 2 meses depois, ela descobriu que estava com câncer terminal. E 2 meses depois, ela faleceu. Será que foi dia de salvação para Penha? Só Deus sabe, irmãos. Só Deus sabe. Mas isso serve para nos dar um temor. De entender que o seu relacionamento com Deus é o que de mais precioso você tem. Não deixa pecado, não deixa amargura prender você na sua vida lá atrás no mundo. E eu acredito que Deus deixa situações assim aberto, como com a Penha, e não só com ela, mas ainda com o próprio Simão aqui. Simão se arrependeu? Alguns acreditam que sim, pela resposta dele, porque ele fala, ora por mim para que isso não aconteça. Outros acham que ele não se arrependeu, porque ainda assim ele está mentalizando homens. Ele não estava quebrantado com Deus, ele não vai orar a Deus, Deus me perdoa. Ele pede para Pedro fazer isso no lugar dele. E olha, o pregador, ele pode orar por você, mas não pode orar no seu lugar. O pregador, ele pode desafiar você, mas não pode cumprir seus desafios. O pregador pode te chamar ao arrependimento como Pedro, mas ele não pode se arrepender por você. Então não sabemos. E na verdade, esse é um estilo de Lucas, que muito provavelmente é o escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Se você olha no livro de Lucas, tem muitos finais em abertos também, de pessoas que a gente não sabe se no final se arrependeram ou não. Vou te dar algum exemplo. Lucas 7, João Batista. Ele duvida de Jesus, lembra? Você é aquele que haveria de vir? Jesus fala, olha os milagres que estão acontecendo. Os discípulos voltam e contam para João, mas ele se arrepende? A Bíblia não fala. Simão, o fariseu, em Lucas 7, quando a mulher pecadora está aos pés de Jesus, lembra? Ele critica Jesus. Jesus fala, quem muito foi perdoado, muito foi amado, mas ele se arrepende com o discipulado de Jesus? 3 candidatos a seguir Jesus em Lucas 9, lembra? Jesus, vou te seguir por onde quer que fores. As aves têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas eu não tenho onde repousar a cabeça. Jesus, eu quero te seguir. Jesus fala, vem e siga-me. Ele fala, deixa eu me despedir primeiro do meu pai. Deixa que os mortos sepultem os mortos. Deixa eu ir falar com a minha família. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Eles se arrependeram? Marta e Maria, lembra? Marta. Tem muitas preocupações, mas só uma delas é necessária. Ela se arrependeu ou ela continuou preocupada? Simão, em Atos 8, ele se arrependeu, foi para o céu, foi salvo ou não? Não sabemos. E a razão do que eu acredito para esses casos ficarem abertos é para nos dar temor. Nos dar temor e termos urgência para nos arrepender. Imagina se João Batista não foi salvo, o maior de todos os homens. Eu acredito que sim, mas imagina, está em aberto. Imagina Simão, que recebeu Jesus na casa dele. Marta, que era uma das melhores amigas de Jesus. Simão aqui. Irmãos,
nada é garantido até a gente chegar no céu. Mas sabe, eu quero te ajudar a ver que essa é a melhor notícia que um discípulo pode ter. Porque não existe currículo espiritual. Você é tão espiritual quanto você é hoje. Então, você não pode usar seu currículo do passado para dizer, olha como eu fui urgente lá atrás. Não! Urgência e arrependimento não são coisas que a gente precisa ter uma vez na vida só, para ser batizado. Nós precisamos, cada dia, sermos urgentes, cada dia nos arrependermos, para que cada dia seja dia de salvação para você e para mim. Olha isso, que motivo para celebrar. Cada dia podemos nos arrepender. E o arrependimento é algo tão poderoso. É algo tão poderoso que é justamente isso que Satanás distorce no mundo religioso. Olha o que Pedro fala para Simão. Ora e se arrependa, é só isso. É só isso que nós precisamos fazer hoje também. Mas grande parte do engano religioso está no conceito do arrependimento. Vou te dar um exemplo. Talvez o Luiz já viu lá em Embu um restaurante com uma placa camarão grátis amanhã. Já viu lá, Luiz? É? Tá falando, né? Mas eu vou te adiantar para você não ter que ir até Embu, é um pouco longe. Se você for lá nesse restaurante, realmente diz, camarão grátis amanhã. Olha que incrível, quem não quer camarão grátis? Aí você vai lá no dia seguinte, claro, né? E adivinha o que diz a placa? Camarão grátis amanhã. Você fala, meu Deus, talvez eu li errado ontem. Talvez não era isso que estava escrito. Não, é grátis. Eu sei que é Embu, mas eu tenho que voltar amanhã. E amanhã, camarão grátis amanhã. Essa é a relação do mundo religioso com a graça de Deus. Porque para o mundo religioso, arrependimento nunca é agora. Nunca é hoje. É o amanhã que se torna amanhã, que se torna amanhã, e o amanhã que é nunca. Para um discípulo de Jesus, não existe amanhã. Só existe hoje. 2 Coríntios 7. Deixa o dedo em Atos. 2 Coríntios 7, versículo 8. Vamos lá, irmão. Pega, irmão. Vamos, Vini. 2 Coríntios 7, 8. A Bíblia fala: mesmo que minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver justiça feita. Versículo 13. Por isso tudo, fomos revigorados. Aqui Paulo introduz dois tipos de tristeza. Uma tristeza segundo o mundo. Uma tristeza mundana. Sim, você peca, mas você não faz nada com isso. Isso a Bíblia chama de remorso. Por outro lado, nós temos uma outra tristeza, uma tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento, que leva à salvação, que é a tristeza que nós queremos ter como discípulos. Quando nós pecamos, e essa tristeza é a que produz fruto de arrependimento, que indignação, que vontade de ver justiça feita, que urgência. Você vê? Arrependimento que não é urgente, não é arrependimento. Arrependimento que não é radical, não é arrependimento. Arrependimento que não tem decisões, não é arrependimento. Isso chama remorso. E é isso que faz você deixar o arrependimento para amanhã, para depois, para depois. É isso que o mundo religioso vive, infelizmente, irmãos. E me impactou as palavras aqui do Alberto, que foi restaurado.
que deixou a urgência dele em algum momento, deixou o relacionamento dele com Deus em algum momento, mas teve a coragem de vir aqui, depois de pedir perdão para Deus, para a igreja. Vamos viver como religiosos. Essas são as palavras de um homem que, como discípulo, voltou a viver como religioso. Agora voltou a viver como discípulo de novo. Amém? Se você tem vivido como um religioso hoje, em termos de arrependimento, eu quero te chamar a ser urgente. Ser urgente como o Alberto, que tomou as decisões, depois de 6 meses, tomou as decisões em 1 semana praticamente, que ele precisava, para restaurar o relacionamento dele com Deus. Eu quero te chamar a ser urgente como o Heitor. Também estava um bom tempo estudando a Bíblia, para ser restaurado ao convívio da igreja, mas não tomava decisões. Depois da pregação domingo passado, nós estudamos a Bíblia com ele, e ele voltou à família de Deus, amém? Quero te chamar a ser urgente como a Bruna, lá na região leste, que está sendo restaurada hoje ao convívio também. Arrependimento revigora a sua alma, como fala o versículo 13. Arrependimento salva a sua alma, cada dia. Hoje também tem que ser dia de salvação para cada um de nós. Vamos nos arrepender, família, e sermos urgentes pelo nosso relacionamento com Deus. Segundo e último ponto, Atos 8. Vamos lá, Vini. Vamos, Vini. Prega, irmão. Muito bom, irmão. Versículo 26, a Bíblia fala: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha que água, que me impede de ser batizado. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não mais o viu, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Segundo ponto, urgência produz milagres. Qual é o milagre moderno? É a salvação de uma alma perdida. É um pecador que se arrepende, que decide ter fé em Jesus Cristo como o eunuco teve, que decide se arrepender dos seus pecados e ser batizado com urgência, amém? Aqui vemos que Filipe, ele vai de Samaria e continua pregando. Aqui ele se encontra no deserto, o Espírito Santo levou ele até lá, e ele encontra o eunuco etíope voltando de Jerusalém para adorar a Deus. Sendo que, por ser um eunuco, um homem castrado, ele sequer poderia entrar no templo. Esse eunuco, ele percorreu uma grande distância para adorar a Deus. Então, as distâncias que nós percorremos no dia a dia mostram muito a nossa urgência. E nem sempre ela é por Deus. Às vezes, somos urgentes com o nosso trabalho. A Jéssica, que sim foi urgente por Deus, estava compartilhando comigo no convívio. Ela acorda 4 da manhã para entrar no trabalho às 6. Na verdade, ela sai de casa às 4 para chegar no trabalho às 6. Ela percorre uma grande distância. Ela é urgente pelo trabalho. Mas antes ela foi urgente por Deus, amém? Isso é o mais importante.
Às vezes, para fazer uma universidade, nós mudamos de estado, mudamos de país. Somos urgentes. Esse homem, ele tinha essa urgência com Deus. Ele foi como de São Paulo até o Acre, numa carroça. Porque o relacionamento com Deus que ele queria ter era o que mais importava. Não é à toa ele encontra Felipe, Felipe é urgente, sobe na carruagem. Mas imagina isso, você andando de carro, voltando para Embu. Vou usar o Embu de novo aqui como exemplo. Eu amo Embu, então eu tenho que falar dessa cidade, amém? Então, imagina o Luizão voltando a pé, e aí para um cara numa Mercedes, porque a carruagem era cara naquele tempo, né? Fala, onde você está indo? Para Embu. Deixa eu entrar aí, eu vou fazer um estudo bíblico com você. Vem. Imagina essa loucura. Mas esse era o tão desesperado que seu eunuco estava por Deus. Ele deixou um estranho no deserto entrar na carruagem dele. Como vê a urgência nas pessoas? Desespero. A urgência está no desespero. Quando você está desesperado por algo, por um trabalho, para se formar, quando você está desesperado para passar numa prova, quando você está desesperado para levar o seu filho no hospital. Eu lembro quando eu passei mal, criança. Meu avô me colocou no carro e ele parecia o Túlio dirigindo. Ele parecia o Túlio, ele passava em todos os sinais vermelhos. Não tinha limite de velocidade. Entende? Então, eu lembrei do meu avô uma vez, quando o Túlio me deu uma carona. E eu falei, uau, eu preciso confessar meus pecados para alguém agora. Eu preciso garantir que eu estou bem. Eu não sei se eu vou sair vivo desse carro. A salvação é hoje. Amém. Sabe o que é engraçado? O Lucas Tria, que agora está em Londres, lá na igreja, uma vez estava estudando a Bíblia e o Túlio deu carona para ele no culto. Ele estava com o coração duro. Ele desceu do carro e chegou no culto e falou, Vini, eu preciso ser batizado. Mas é aí que está a urgência, no desespero. No desespero. Nós vimos, semana passada, que Satanás, ele é urgente. O que implica isso? Ele está desesperado agora pela sua alma. Um visitante que veio no culto semana passada, ele tinha feito estudo de luz e trevas. Ele falou, eu quero ser batizado. Por favor, termina os estudos bíblicos comigo hoje. Olha que espiritual. Ele saiu daqui, indo para rap, para estudar e ser batizado lá. A mãe dele liga. Vem para casa agora. Ele ficou branco, falou, eu tenho que ir para casa. Não foi batizado. Ele sumiu. E a gente não sabe muito mais dele agora. Mas você vê aí Satanás e a urgência que ele tem. E ele é tão sujo que ele está disposto a usar pessoas que te amam ainda. Para te separar de ter um relacionamento com Deus. Está disposto a usar sua família, seus amigos, seu trabalho. Sua ex-namorada, seu ex-namorado, seu marido, sua mulher. Satanás é tão sujo. Porque ele tem um desespero por almas. Sim. Entende? Uma menina que seria batizada hoje. Mesma coisa. Fez todos os estudos na semana. E ontem, depois das 11 da noite, o irmão liga. Vamos na minha igreja, que fica mais perto aqui de casa. Está lá agora. Uma igreja religiosa. Não vai sair de lá uma discípula. Não vai sair de lá salva hoje. Definitivamente. Entende? Vamos seguir orando por ela. Ainda é uma guerra espiritual acontecendo. Mas a gente precisa ver o que Jesus ensina ainda em Marcos 4. Não precisa ir lá. É a parábola do semeador, lembra? Lá Jesus ensina algo muito importante, que algumas sementes, que são a palavra de Deus, elas caem na beira do caminho, lembra? E as aves vêm e roubam. Mais tarde, Jesus ensina que as aves simbolizam Satanás, que rouba a palavra de Deus do coração das pessoas. Eu vou te falar agora, você que está nos visitando, que talvez já está estudando a Bíblia. Eu vou te falar o que vai acontecer se você estudar a Bíblia hoje e fizer o próximo estudo só domingo que vem. Você deu o tempo perfeito para Satanás roubar
a maioria das convicções que foram semeadas em você. Não é à toa que, quando você faz um estudo hoje e faz outro semana que vem, e pergunta, e aí, o que você lembra do estudo? Nada. O que você fez a semana? Você orou todos os dias? Não. Leu a Bíblia todos os dias? Não. Eu nem lembrava dessa parte. Tipo, é só isso o estudo de buscando a Deus. Né? É triste essa realidade. É triste, mas é a realidade. É o que fala Tiago 1, quando você não pratica a palavra de Deus, você se engana. Satanás rouba as convicções de você. Então, se você está nos visitando, estudando a Bíblia hoje, você precisa de desespero. De um desespero para estar bem com Deus. Esse é o denominador comum na maioria dos milagres. Você já percebeu isso? Foi um insight novo para mim, apesar de simples. Quando Jesus transforma água em vinho, a mãe dele estava desesperada. Acabou o vinho da festa. Você tem que fazer algo, Jesus. Ele faz um milagre. Quando você vê vários outros milagres de Jesus de cura, lembra? A filha de Jairo, da sinagoga, ele vai urgente até Jesus. Minha filha está doente. Jesus faz um milagre. Quando Jesus ressuscita Lázaro, as pessoas vão urgentes até ele. Lázaro morreu. Jesus vai e faz um milagre. O milagre mais longo da Bíblia foi o milagre do próprio Jesus ressuscitar, 3 dias. Curioso, né? O batismo mais longo, 3 dias. O milagre mais longo, 3 dias. O que isso mostra? Urgência é primordial para que tenham milagres. E quando nós temos urgência, como Felipe tinha, você transmite essa urgência, esse desespero para as pessoas que estão estudando a Bíblia. E elas são urgentes também. Olha a resposta do eunuco. Olha aqui a água que me impede de ser batizado. E ele é batizado nesse mesmo dia. Felipe faz todos os estudos com ele. E ele sai cheio de alegria. E muitos acreditam que ele começou a primeira igreja na África. Porque aí na Etiópia você tinha um grande polo do cristianismo. Num tempo muito recente. Irmãos, nós vimos milagres assim essa semana ainda. Eu quero dizer o que aconteceu domingo passado. Por que foi de um dia 0 batismos para 2 batismos? Um dia sem salvação para um dia com salvação. No final do culto. Claro, é ótimo ouvir toda a teoria aqui. Mas o que você vai fazer depois? Você vai sair daqui desesperado para mudar o mundo hoje? Se você deixar para amanhã, Satanás ganhou já. Eu reuni os líderes de região. Os líderes de setor da igreja. Li Atos 2 com eles. Quando diz que Pedro insistia, e daí os 3.000 foram batizados. Teve que ter insistência de Pedro, e urgência de Pedro, que se transmitiu para os 3.000. E eu falei, não importa o que você marcou hoje no almoço. Você vai desmarcar e vai estudar a Bíblia com alguém que veio no culto hoje. E é exatamente o que aconteceu. Alguns que não tiveram amigos visitando, foram compartilhar a fé aqui na Liberdade. E conseguiram estudar a Bíblia com pessoas na hora. Olha isso. E não à toa que o Heitor é o nosso irmão em Cristo agora. E também a Mari, certo? Amanda. Amanda se tornou nossa irmã em Cristo também no último domingo. Mas olha que incrível. Ela saiu do culto cheia de desespero, desesperada. Ela falou, Gabi, ela é lá do ABCD. Eu preciso terminar os estudos hoje e ser batizada. Mas, olha, Amanda, você tem que cumprir alguns desafios ainda. Como pedir perdão para sua família. Eu vou na casa da minha mãe hoje mesmo. Ela foi lá, enquanto isso a Taíde foi lá e buscou a piscina inflável, encheu na casa dele. A Amanda voltou, foi para o ABCD, da leste para o ABCD, terminou todos os estudos e perto da meia-noite, ela foi batizada e é a nossa irmã em Cristo agora. E essa não é só a história da Amanda. Nos últimos 12 dias aqui na igreja em São Paulo, nós vimos 19 almas serem adicionadas. Isso mostra algo. Quando nós temos urgência, nós vamos achar um monte de Amandas por aí. Um monte de Heitores. Um monte de Nildas, e Inácios, e Albertos, e Brunas. Tem muitos por aí. Só que para isso nós precisamos de um monte de Felipes, que vão a qualquer lugar
fazer qualquer coisa, desmarcar qualquer compromisso, para poder levar a urgência para o mundo perdido, ser salvo por Deus. Eu quero te dar um desafio hoje, só um. O mesmo que eu dei para os líderes de região e de setor. Imagina isso. Se Deus fez isso com pouco menos de 20 pessoas que estavam aí nessa rodinha domingo passado, imagina se cada um de nós aqui da Suoeste sair daqui hoje, desmarca coisas secundárias, desmarca compromissos que não são tão importantes assim. Se você tem um compromisso importantíssimo, amém, vai lá. Mas se a gente decide ter o coração e a urgência de Felipe, imagina quantas almas a gente vai estar falando semana que vem. No domingo que vem, que foram salvas. Então, essas 19 edições em 12 dias mostram algo. Que nós estamos nos tornando uma igreja urgente, de novo. Que nós estamos alinhados com a igreja da Bíblia. Essa é a igreja de São Paulo. Então, irmãos, vamos seguir pregando a palavra de Deus. Vamos seguir sendo urgentes. Porque urgência é um pré-requisito para a salvação. Urgência radicaliza a igreja, como vimos hoje. Urgência te mantém salvo. A urgência produz milagres. Sem dúvida, tem muitos mais milagres que Deus vai produzir. Sem dúvida, é uma alegria enorme que hoje é dia de salvação, mas amanhã também. Terça-feira também, quarta-feira também, domingo também. Se cada um de nós é urgente, cada dia também vai ser dia de salvação. E para Deus seja glória. Amém.